Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade nesse capítulo, no capítulo 4 do Evangelho, que trata: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o que ele vem nos esclarecer e trazer para nós acerca de estudo e também para que a gente possa conhecer ainda mais o Evangelho, é acerca da reencarnação. E nesse capítulo ele vem destacar precisamente que a reencarnação ela foi ali dita desde lá de trás, desde a época de Jesus, onde ali nas passagens que constam na Bíblia já relatam acerca da reencarnação. É claro, ela vinha sido dita através do nosso mestre, de forma alegórica, da forma como aquele povo ali tinha a evolução para ouvir. Então, voltando nos itens 1 a 9, a gente recapitulando o estudo anterior, a gente traz novamente precisamente a passagem de João Batista, que está em Mateus, que Jesus fala que João Batista, ele é a reencarnação, era a reencarnação de Elias. E dando continuidade, nós vamos agora tratar dos itens 10 a 17. E nesses itens é destacado várias passagens da Bíblia que realmente vêm nos trazer acerca da reencarnação, relatos ali de discípulos, de profetas, que falam acerca da existência da reencarnação já no Novo Testamento, no Antigo Testamento. E o que a doutrina veio e o que ela esclarece muito a nós, espírita, de uma forma profunda, de uma forma clara, explicativa, a reencarnação. Então, a doutrina espírita, ela vem nos relatar de uma forma grandiosa acerca, é claro, da evolução do espírito e como a gente tem que evoluir, o que a gente tem que fazer, que é praticar a caridade, o amor, o perdão, como Jesus exemplificou. E como isso acontece? Será que é somente em uma vida, em uma existência, a gente vai conseguir chegar à nossa perfeição? Não, e ela vem ainda complementar. Como é que acontece a reencarnação? Como nós, depois de ali desencarnados, o que acontece na erraticidade, no plano espiritual? O porquê que nós temos que voltar? Temos que voltar para evoluir. E quando a gente volta, nós aqui apresentamos vários questionamentos. E a doutrina espírita, ela supre esses questionamentos. Ela é consoladora, mas também ela vem nos esclarecer os porquê. O porquê que eu vim com uma deficiência material, uma deficiência mental, o porquê que eu estou na miséria, enquanto aquele irmão não. Então, o porquê? Então, a doutrina espírita é clara e ela vem nos esclarecer acerca de estar ali resgatando situações de outras vidas. Então, ela nos esclarece, ela nos consola e faz com que, através de tudo isso, a gente possa encontrar os caminhos de evolução através do conhecimento junto com a fé. Então, no item 10, traz a passagem de Mateus, no capítulo 11, versículo 12 a 15. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram são todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Talvez nós aqui, lendo essa passagem de Jesus, relatada ali por Mateus, nós não possamos compreender tanto. E aí vem a nossa doutrina novamente nos esclarecer
Então, logo a seguir, no item a seguir, ela vem pontualmente nos explicar. E quando Jesus fala, ora, desde o tempo de João Batista até o presente, ele já vem claramente nos tratar acerca da reencarnação. Porque desde o tempo de João Batista, mas João Batista estava ali, junto a ele, encarnado. Então ele está falando que desde o tempo de João Batista, quando João Batista era Elias, desde aquela época até o presente, onde ele vem ali tratar, o reino dos céus é tomado pela violência e são violentos os que o arrebatam. O que ele quis dizer em relação ao reino dos céus é tomado pela violência? Ele vem trazer lá atrás, desde Moisés, as leis civis, disciplinares, que era tratada por Moisés como lei de Deus, a lei também divina, que era necessário dessa forma para poder ali manter o controle do povo, dos hebreus, e eles, para atingir e chegar ao reino de Deus, eles procuravam extinguir os infiéis. Então, eles procuravam passar por cima de outras pessoas, acreditando ali diante da terra prometida, que eles poderiam então chegar ao reino de Deus. Então, se quiseres compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir, João Batista, que a gente volta naquela parte do início do capítulo, onde trata da transfiguração de Jesus, onde as vestes dele ficou mais clara, o rosto emitia muita luz, e ele no monte, junto com os discípulos, alguns dos seus discípulos, aparece ao lado dele, ali atrás, Moisés e Elias. E aí os discípulos ficam, então Elias não veio, porque foi prometido Elias vir antes do Senhor. E Jesus responde, sim, Elias veio, mas ninguém o reconheceu. Pelo contrário, eles trataram como vão agir com o Filho do Homem, que seria Jesus, o que fez com ele. Então, ele está falando, se referindo a João Batista. E João Batista era Elias. E quando ele trata, ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir, é aquele que ainda não está preparado para ouvir acerca de fato da reencarnação, da existência dela, de compreender acerca da reencarnação. Depende da evolução de cada um, e principalmente lá atrás, a moralidade ainda é muito baixa do povo. Então Jesus, ele falava através de forma bastante alegórica diante dessas passagens. Então no item 11 ele vem explicar exatamente o que a gente falou. Se o princípio da reencarnação, como se acha expresso em João, podia a rigor ser interpretado em sentido puramente místico. O mesmo já não acontece com essa passagem de Mateus, que não permite ali equívocos. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Então Jesus é claro em afirmar que é João Batista. Então não há aí figura nem alegoria. É uma afirmação positiva. Então, Jesus foi claro em relatar que desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras? Uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento. Então, quando ele fala desde o tempo de João Batista, ele estava se referindo quando João Batista era Elias, porque João Batista estava ali no momento que Jesus relatava. Então, Jesus explica dizendo: se quiseres compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias. Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Ali, então, a gente traz de novo essa outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis, para que os demais ganhassem a terra prometida, paraíso dos hebreus. Ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. Então, o que a gente traz aqui? Novamente, a gente volta no capítulo 1 do Evangelho, onde Jesus trata, não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Por quê?
ele veio agora, complementando o que Moisés deixou, ele afastou as leis que não era divina de Moisés, deixou ali os 10 mandamentos, né, o decálogo, e afastou as leis civis e disciplinares de Moisés. E veio trazer que, de fato, o que vai ganhar o céu, o reino de Deus, a evolução do espírito, não é você ali tratar o seu próximo com ódio, raiva e maldade. Não, é você praticar o amor, a caridade, com muita brandura. E acrescentou: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu, claramente dizem que nem todos estavam, como a gente disse, em condições de compreender certas verdades, inclusive quanto à reencarnação. Aí a gente adentra o item 12. Aqueles de vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Então a gente traz agora, o Evangelho vem nos trazer em Isaías, foi o profeta Isaías. Obrigada. O profeta Isaías traz agora o Evangelho, também uma passagem, onde também vem nos trazer acerca da reencarnação. O profeta Isaías traz: aquele de vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Então, na hora que ele fala viverão de novo, ele não está se referindo, a gente pode perceber que ele não está se referindo àquele que morre, ocorre o desencarne daquela pessoa, ele não está se referindo que ele continua a viver, ainda vive no plano espiritual. Não, ele vem falar viverão de novo. Então, ele está tratando exatamente da reencarnação. Então, aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoais louvores a Deus. Vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é orvalho de luz. E porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Então, o item 3 vem agora nos explicar, como a gente disse, que essa passagem de Isaías, do profeta Isaías, também ela é muito clara, muito explícita. Aquele do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, como a gente disse, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito: ainda vivem e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido, se nós formos considerar, né, o sentido espiritual, ela se entraria em contrassenso, pois implicaria uma interrupção na vida e da alma. Agora, se fosse considerar no sentido de regeneração moral, seria a negação das penas eternas. Então, algumas religiões entendem acerca da penalidade eterna. E aqui ele vem nos esclarecer, pois estabelece em princípio que todos os que estão mortos reviverão. Então, é claramente explícito em compreender essa passagem de Isaías, que de fato ele estava sim tratando acerca da reencarnação. E agora o Evangelho, ele traz 3 passagens da Bíblia, onde também traz acerca da reencarnação, e essas 2 de baixo é a tradução da primeira, uma na tradução protestante e a outra pela igreja grega. Então, em Jó, vem trazer: mas quando o homem há morrido uma vez, quando o seu corpo, separado de seu espírito, foi consumido, que é feito dele, tendo morrido uma vez? Poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação.
transformação. Então, nessa passagem de Jó, a gente já também, ele traz de uma forma explícita e muito clara acerca da reencarnação. E na tradução protestante também, quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? É exatamente a mesma, mas na tradução protestante. A mesma passagem. Esperarei todos os dias de meu combate até que venha alguma mutação. E essa mutação é a transformação, a evolução que o espírito ali precisa ter. E na tradução da igreja grega, quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Novamente trazendo acerca da reencarnação. Então, nessas três versões, traz exatamente o princípio da pluralidade das existências. A Maria José vai chegar nesse capítulo da pluralidade da existência e vai adentrar novamente o que estamos falando aqui acerca da reencarnação. Então, através das perguntas e das respostas, a gente consegue ali assimilar, e é um questionamento nosso também, mas é muito claro como a doutrina, como os espíritos nos ensina, nos expõe acerca da reencarnação, do nosso espírito, da necessidade de reencarnarmos para evoluir. Então, no capítulo da pluralidade das existências, se acha, então, claramente expresso acerca da reencarnação. Ninguém poderá supor que Jó haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que ele, de certo, não conhecia. Ali naquela época, não existia ainda o que ocorre em algumas religiões acerca do batismo. Então, ele não estava falando da regeneração decorrente da água do batismo. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? É a ideia de morrer uma vez e de reviver implica de morrer e reviver muitas vezes. A versão da igreja grega ainda ela é mais explícita, como a gente leu. Se é que isso é possível. Acabando os dias da minha existência terrena, esperarei, porquanto a ela voltarei. Então, a versão da tradução dessa passagem de Jó, na tradução grega, a gente fala, é muito clara. Esperarei, porquanto a ela voltarei de novo, trazendo uma forma muito explícita acerca da reencarnação. Isso é tão claro como se alguém dissesse, saio da minha casa, mas a ela retornarei. Então, são passagens que estão ali e que nos traz claramente que a reencarnação ela já é há muito tempo tratada, lá atrás. Então, nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que se dê a minha mutação, a transformação. Então, Jó, evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Espera a sua mutação, a sua transformação, isto é, resignar-se. Na versão grega, esperarei parece aplicar-se preferentemente a uma nova existência. Quando a minha existência estiver acabada, esperarei, porquanto a ela voltarei. Jó, como se coloca, após a morte, no intervalo que separa uma existência da outra, e diz que lá aguardará o momento de voltar. Então, a gente trazendo essa parte desse aguardo de uma existência entre outra, a doutrina ela vem nos ensinar que nada mais é o espírito, ele fica na erraticidade. Quando o ao desencarne, vai para o plano espiritual e ele aguarda para reencarnar novamente. Então, para reencarnar nessa nova existência, fala que o espírito está ali na erraticidade. Mas a gente fica de braços cruzados quando está no plano espiritual, aguardando a nova reencarnação? Não. Pelo contrário, a gente tem que ainda mais estudar, aprender no plano espiritual, porque no plano espiritual a gente evolui também. A gente ajuda, a gente pratica caridade,
a gente pratica as leis divinas do amor e a gente estuda. E também há momentos que a gente precisa se preparar para reencarnar novamente. E você tem o seu plano reencarnatório ali. Com o seu plano reencarnatório, você vai saber que você vai reencarnar em tal família, da seguinte forma, ter a seguinte profissão. E se você escolher uma profissão que seja, você ali no plano espiritual, você estuda também para poder, quando reencarnado, colocar em prática a sua profissão. Então, a doutrina vem nos esclarecer também que no plano espiritual, se eu quero ser um professor, um médico, um advogado, qualquer outra profissão que seja, no plano espiritual você vai se preparar para isso, para a sua evolução, para te auxiliar. Então, na erraticidade, a gente evolui, a gente estuda e a gente pratica as leis divinas. Então, é isso que Jô quis dizer em relação a esse aguardo, ao intervalo e principalmente ao retorno novamente, saindo do plano espiritual e voltando para o mundo material. Então, no item 16, a gente já vai chegando no final, a gente vai até o 17. E esses itens, a gente pode perceber que ele é muito claro, ele vai trazendo as passagens que trata realmente, comprovando que não foi a doutrina espírita que surgiu acerca da reencarnação, não, ela já vinha sido tratada ali da época de Jesus, acerca da existência, dessa pluralidade de existência, da reencarnação. Então, no item 16, não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era o ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus. O ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras de Cristo. Então, ele vem tratar que era uma das crenças dos judeus, a reencarnação, o princípio da reencarnação. E também que Jesus, e ali junto aos profetas, veio nos confirmar tudo isso. Então, um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas, sem ideias preconcebidas, reconhecerão autorizadas quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros. Então, é isso que a doutrina vem agora complementar o que Jesus nos deixou, o que Jesus nos ensinou, principalmente acerca da reencarnação. Então, a essa autoridade que vem agora iniciar o último item que a gente vai tratar hoje, ele vem do ponto de vista religioso, se adita do ponto de vista filosófico e das provas que resultam da observação dos fatos, quando se trata de remontar dos efeitos às causas. Então, quando ele vem tratar, quando se trata de remontar os efeitos às causas, a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Então, ele vem nos trazer o quê? O que a gente pode entender quando se trata de remontar os efeitos às causas? Então, é onde vem os questionamentos nossos, do nosso dia a dia. Nós, às vezes, a gente tem uma pessoa ao lado que fala, por quê? Por que eu estou passando por isso? Eu fui uma pessoa tão boa, se eu não fiz nada a ninguém nessa vida, e por que eu tenho esse tamanho sofrimento? Por que eu tenho que lidar com essa doença que eu estou passando, com essa deficiência que eu tenho? Então, o porquê? O porquê que eu estou nessa miséria tão grande? Então, o que vem, então, justificar? Será que Deus é punitivo? Porque se a gente for voltar lá em Moisés, onde tinha que trazer um Deus punitivo, um Deus rigoroso, para que aquele povo pudesse ali obedecê-lo, senão, se ele não falasse que era em nome de Deus, o povo não ia cumprir nenhuma lei, nenhuma disciplina que Moisés ali conduziu. Não, a gente está passando por esses momentos que são nada mais do que resgate de erros que nós cometemos. Não é Deus, não é Jesus que está impondo a nós. Nós temos que resgatar o que nós erramos.
e com todo o seu amor, Deus vem nos dar mais uma oportunidade, mais uma reencarnação de estarmos aqui para poder evoluir, para poder seguir e aprender com tudo. Então, é difícil a gente poder consolar, explicar, até para nós mesmos, diante do nosso momento de revolta, de dor e de questionamentos, o porquê de estar passando por tudo isso. Mas isso vem com certeza também de alguma existência onde cometemos erros e devemos que repará-lo. Então, numa palavra, como lei da natureza, pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, ou seja, só as outras existências, ele vai justificar, vai ali provar que o espírito, ele não foi criado ali agora, ele vem já de outras e outras vidas, caminhando nessa evolução. Só ela pode dizer o homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na Terra. E justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Então, nós, novamente voltando nos exemplos, uma deficiência mental, numa deficiência, numa doença material, numa dor que você passa profunda, nas misérias, nós às vezes falamos que seria injustiça, mas é uma aparenta justiça, uma aparência somente. Porque na realidade, o que está passando por tudo isso é de fato ali resgatar os erros cometidos. Então, sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho, razão porque a um dado lugar e a tão contraditórias interpretações. Nesse princípio, a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro, foi através da pré-existência da alma, da pluralidade da existência, que são ali ininteligíveis. Em sua grande maioria, agora vem o Evangelho também nos esclarecer, interpretar e trazendo que é a chave da evolução, do progresso ali do espírito. Então, finalizando, a gente sabe que é através dessa pluralidade de existências, que é através da transformação da moral que a gente precisa ter, intelectual, de fazermos a reforma íntima, transformar o nosso interior, que nós vamos ali, através de nascer novamente de novo, termos que reencarnar, e com isso vamos evoluir. E voltando lá atrás, como nós falamos, somos todos imperfeitos, erramos sim, continuamos a errar, porque temos a nossa imperfeição, mas nós estamos trabalhando para progredir e para evoluir. Então, algumas religiões tratam que somente o arrependimento já é o suficiente para você ter ali que resgatar do seu erro. Mas a doutrina espírita fala que não basta você só se arrepender. Você tem que expiar, você tem que passar por provas para ver se realmente o seu arrependimento foi sincero, foi diante do seu íntimo. Então, através de provas, você vai ali de fato colocar em prática e mostrar o seu arrependimento. E não somente é isso, você terá que reparar. Então, trazemos o exemplo, se você fez um mal para uma outra pessoa em outra vida, você terá que sim retornar para outra existência, em outra reencarnação, com outro corpo,
material, mas com o seu mesmo espírito, com a sua evolução que você carrega consigo, você terá que estar com essa pessoa para reparar o mal que você fez a ela. E a doutrina ainda nos esclarece que se esse espírito que você fez o mal, ele te perdoou, essa reparação então não será com ele. Então vai ser feito através de uma outra pessoa que você vai colocar em prática o seu arrependimento sincero, fiel, a expiação, passar por provas e, através com essa pessoa, reparar o seu erro. Na questão, vou só destacar a questão do capítulo também 4 da pluralidade das existências, lá no Livro dos Espíritos, ele também vem nos trazer acerca da reflexão da reencarnação. Então, na questão 166, ele vem o Kardec questiona: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Então, em resposta, os espíritos de luz respondem: sofrendo a prova de uma nova existência. Então, nós sabemos que em uma vida nós somos criados simples e ignorantes. Sabemos que em uma vida nós não vamos atingir a nossa perfeição. Nós estamos saindo do mundo de provas e expiações, indo para a regeneração ainda. Então, para alcançar e caminhar a nossa perfeição, nós temos que passar novamente por uma nova existência. E na 166 vem: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Kardec pergunta. Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corpórea. E por fim, a questão 67. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Então, qual é o fim da reencarnação? Em resposta, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? Então, o objetivo da reencarnação é através de nós conseguirmos evoluir, progredir e praticar o amor, a caridade e trabalhar essa evolução de forma gradual e tendo essa vontade de poder dar um passo após o outro, reconhecendo os nossos erros, as nossas imperfeições, colocando em prática os nossos arrependimentos e sendo ele claro, sendo ele claro e de fato do seu interior, e reparando toda a dor que a gente tenha feito, as ofensas, seja nessa vida, seja em outras, com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Então, a importância da reencarnação é exatamente a evolução que o espírito precisa ter para seguir nessa existência, assim como nas outras, até atingir ali a perfeição. Então, é esse o estudo, agradeço a todos, e o Evangelho ele é muito claro, ele traz essa grandeza moral, né, a base moral para nós, e nos esclarece tão bem a importância que a gente precisa refletir e colocar em prática de cada tema estudado, e a gente só tem a agradecer. Então vamos fechar os nossos olhos, sentir a presença do nosso Mestre Jesus, do nosso Senhor Jesus, ao nosso lado, nos sustentando. Possamos colocar Ele como o nosso modelo, a nossa planta da nossa casa, que é a nossa morada interior, para que possamos, então, olhando a todo momento esse modelo, nos reformarmos, evoluirmos e aproveitar essa existência, essa nova reencarnação que estamos tendo
para que possamos evoluir, possamos progredir, que possamos amar mais os nossos semelhantes, que possamos ser mais pacientes, tolerantes, que possamos praticar o perdão, mesmo diante da ofensa sofrida. Que Deus e a espiritualidade, os benfeitores dessa casa tão iluminada de oração, possa abençoar o nosso lar, possa abençoar os nossos familiares que estão passando por momentos difíceis, que estão necessitando receber o conforto, as boas vibrações, os bons fluidos, que possamos direcionar também o nosso pensamento a eles, para que a espiritualidade possa ir até lá, abençoá-los, fluidificar, fazendo que ocorra a renovação de suas células salutares, intercedendo sobre os nossos irmãos, Senhor, sobre o nosso familiar, sobre aquele amigo, sobre aquele irmão que também esteja passando momentos de dor e de prova, Senhor. Agradecemos principalmente por mais uma oportunidade de estarmos aqui, todos nesta existência, progredindo, aprendendo, colocando em prática as leis divinas do nosso Senhor. Que assim seja.